Depois que autores de influência marxista começaram a chamar a atenção para a importância da incorporação de temas econômicos ao pensamento filosófico de Hegel, chegou a vez dos liberais descobrirem o potencial da filosofia hegeliana para a defesa das ideias hegemônicas no mundo ocidental livre, o que era, aliás, bastante oportuno, sobretudo na Alemanha posterior à derrocada do nazismo, então ocupada por um novo poder imperial, muito zeloso de seu liberalismo. Este é o contexto em que Joachim Ritter publica, em 1957, seu opúsculo Hegel e a Revolução Francesa, no qual a seção sobre a sociedade civil burguesa cumpre um papel decisivo por demonstrar que a incorporação do liberalismo econômico defendido pela economia política inglesa constitui, na filosofia prática hegeliana, um contrapeso ao liberalismo político decorrente do movimento revolucionário francês. Em Ritter, o acima apontado entrelaçamento do civil e do burguês praticamente se reduz ao momento burguês, o que se expressa na tese de que Hegel, na esteira da economia política inglesa, compreende a sociedade civil burguesa como sistema das necessidades, não contendo, diz Ritter, por seu próprio princípio, nada que não seja posto pela mediação da necessidade e satisfação do indivíduo por seu trabalho e pelo trabalho e satisfação das necessidades de todos os demais. Apesar de essa redução parecer ter respaldo no texto de Hegel, que afinal diz ele mesmo que na sociedade burguesa em geral o objeto é o burguês, como bourgeois, ela não dá conta do conjunto de temas tratados na seção sobre a sociedade civil burguesa, cujo segundo e terceiro item são, respectivamente, a administração da justiça e as esferas da polícia e da corporação, em que se encontra antes já momentos de compensação dos excessos característicos daquele sistema da atomística, como Hegel se refere à sociedade burguesa, na passagem correspondente de sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Tendo aderido ao conservadorismo liberal da Alemanha do pós-guerra, não surpreende que Ritter se identifique com a crítica de Hegel ao liberalismo político na versão das teorias políticas comprometidas com a Revolução Francesa e com sua recepção muito mais franca da economia política inglesa, dupla atitude que faz bem em registrar. Nesse ponto, torna-se patente um entrelaçamento semântico que marca os termos liberal e liberalismo desde seus primórdios, e que o conservadorismo liberal, assim como o atual neoliberalismo, não cansa de explorar. Ao se assumir como liberal tout court, fica sugerido que se é um liberal político, quando de fato se defende ferrenhamente o liberalismo econômico, enquanto a adesão ao liberalismo político fica dependente da conjuntura política. Desde o século XVIII, encontra-se sempre de novo o liberalismo econômico convivendo perfeitamente com o antiliberalismo político, como é, aliás, o caso da filosofia política de Hegel, não nos enganemos. O desentraçamento dos significados é aqui um passo decisivo na análise crítica dos temas em questão. O principal do tratamento da sociedade burguesa se encontra em Hegel, desde o período de Jena, aliás, no que ele chama de sistema das necessidades, e que se poderia também chamar de sistema da interdependência econômica generalizada. A ideia capital de Hegel neste item é a de que, na moderna sociedade burguesa, a satisfação das necessidades dos indivíduos ou do sujeito singular se dá tão somente pela mediação das necessidades de todos os outros e sua satisfação, quer dizer, por uma mediação generalizada ou universal, encontrando-se nessa natureza sistemática associada à satisfação das necessidades mais egoístas, um importante momento da elevação da singularidade à universalidade, ou seja, na lógica hegeliana, de realização da razão em seu ser aí efetivo. Hegel mesmo reconhece que esta ideia é emprestada da moderna economia política, uma disciplina que só pôde formar-se, aliás, com base nos desenvolvimentos da sociedade moderna. Cito Hegel: esta é uma das ciências que surgiram no tempo moderno como seu solo. Seu desenvolvimento mostra o interessante de como o pensamento, Feira-se Smith, C. Ricardo,
partindo da multidão infinita de particularidades que inicialmente se encontram diante dele, descobre os princípios simples da coisa, o entendimento que nelas é eficaz e as rege. O que interessa a Hegel nessa descoberta de uma interdependência universal no modo como os homens satisfazem suas necessidades na sociedade moderna é justamente o momento da universalidade, que lhe permite situar no âmbito da mais desenvolvida atomização social a necessidade da superação da singularidade no universal das relações econômicas, um aspecto decisivo de seu programa de reconciliação do singular com o universal, que consiste aqui em reconhecer na esfera das necessidades este aparecer da racionalidade que se encontra na coisa e nela atua. Trata-se do reconhecimento por parte da economia política das consequências do fenômeno da universalização da divisão social do trabalho, que torna os produtores incapazes de satisfazer suas necessidades pessoais com o produto de seu próprio trabalho, forçando-os, para tanto, a troca com o produto do trabalho de outros, somente do qual obtém sua própria satisfação. Assim, a satisfação das necessidades é mediada por um sistema de interdependência de todos os produtores, inviabilizando a satisfação imediata e singularidade de cada produtor com o produto de seu trabalho. Se a administração da justiça se limita a opor simplesmente o universal da lei ao singular do ato decorrente de uma vontade particular, no julgamento e eventuais condenação e punição do caso particular, o Estado se faz presente nessa esfera meramente como garantidor da lei ou da universalidade perante um sem fim de vontades singulares e motivadas por necessidades particulares, constituindo aquilo que Schiller havia chamado em suas cartas sobre a educação estética do homem de estado da necessidade, considerando-o insuficiente do ponto de vista moral. Cito Schiller: a natureza não começa com o homem melhor do que com suas demais obras. Ela age por ele onde ele ainda não pode agir como inteligência livre. Ele chega a si a partir de sua sonolência sensível, reconhece-se como homem, olha à sua volta e se encontra no estado. A coação das necessidades o lançou nele antes que pudesse escolher livremente este estado. A necessidade instituiu aquele estado segundo meras leis naturais, antes que ele, o homem, pudesse fazer segundo leis racionais. Mas como pessoa moral, ele não pode ficar satisfeito com esse estado da necessidade, que emergiu tão somente de sua determinação natural e também se destinava apenas a ela. Com o despertar da personalidade moral, forma-se a ideia de um estado instituído com base em leis racionais, que entra em conflito, entretanto, com os homens e instituições realmente existentes, abrindo-se um abismo entre a razão e a natureza. Aquelas cartas de Schiller ensaiavam justamente lançar uma ponte sobre este abismo, ou então achar um elemento mediador dos dois extremos, que seria dado com a educação estética do homem, como aquele processo que eleva a natureza na direção da razão, permitindo que a razão se veja finalmente refletida nessa natureza elevada pela educação. Hegel encontra um elemento mediador muito mais real e constringente na interdependência que se forma na sociedade moderna no âmbito mesmo das necessidades e sua satisfação, pois as necessidades constituem o extremo capaz de se opor frontalmente às demandas de universalidade provindas da razão, ou, como diz Hegel, cito, a necessidade subjetiva é a determinidade inicialmente como o geralmente determinado contra o universal da vontade. Ora, e esta é a lição aprendida dos economistas liberais, na forma como os homens satisfazem suas necessidades na sociedade moderna, se encontra uma interdependência generalizada de todos em relação a todos, uma vez que a necessidade subjetiva só obtém sua satisfação através do meio de coisas externas que agora são igualmente propriedade e o produto de outras necessidades e vontades, e pela atividade e trabalho como mediador de ambos os lados. A própria multiplicação das necessidades promovida pelo processo civilizatório, identificado por Rousseau como fonte principal das mazelas da vida moderna, tem isso de positivo para Hegel,
que ninguém já consegue satisfazer tantas necessidades sem recorrer aos outros. Além de se multiplicarem, as necessidades se tornam cada vez mais refinadas, particularizadas e abstratas, consolidando a interdependência dos indivíduos e suas necessidades. Cito Hegel: as necessidades e os meios se tornam como ser aí real, um ser para outros, por cujas necessidades e trabalho a satisfação é mutuamente condicionada. A abstração, que se torna uma qualidade das necessidades e dos meios, torna-se também uma determinação da relação mútua dos indivíduos uns com os outros. Esta universalidade como estar reconhecido é o momento que as transforma de sua singularização e abstração em necessidades, meios e formas de satisfação concretas enquanto sociais. No processo civilizatório em questão naqueles debates do século XVIII, constata-se uma progressiva abstração dos afazeres humanos em relação às necessidades naturais concretas dos indivíduos e às formas naturais de sua satisfação. Do lado de Rousseau, registra-se esse processo como perda de naturalidade, simplicidade e independência. Do lado de seus críticos, aponta-se para a necessidade do processo e para seu resultado positivo, que em Hegel inclui a necessidade da universalização do singular para obter a satisfação de suas necessidades mais básicas, quer dizer, a forçosa passagem pelo social para a obtenção concreta dos meios de satisfação das necessidades, agora definitivamente enredados nesse processo de abstração. A progressiva socialização das próprias necessidades já significa para Hegel uma libertação do homem em relação aos impulsos naturais ou necessidades em sua forma bruta, estando misturada a cada necessidade sempre também uma representação ou fantasia de origem social. Cito: posto que na necessidade social, como a conexão de necessidades imediatas ou naturais com a necessidade espiritual da representação, a última se torna dominante como o universal, encontra-se nesse momento social o lado libertador de que a rigorosa necessidade natural da necessidade fica escondida, relacionando-se o homem com sua opinião, na verdade universal, e com uma necessidade apenas criada por ele mesmo. No instinto animal, a necessidade se manifesta naturalmente de forma explícita, não sendo refreada senão por injunções externas. As necessidades humanas se tornam cada vez mais mediadas por representações sociais, decidindo-se sua satisfação ou não em ponderações internas do arbítrio de um sujeito que se espelha em expectativas sociais. Assim, a superação da natureza imediata pelo espírito, aqui na forma de representações e injunções sociais, realiza-se já no âmbito das necessidades subjetivas. Esta superação da natureza pela socialização das necessidades constitui já uma libertação do homem em relação aos impulsos naturais que tem enquanto animal, criticando Hegel a posição de Rousseau, que pretende sustentar uma liberdade natural que caracterizaria o homem no estado de natureza. Cito Hegel: a representação de que o homem viveria em vista das necessidades em liberdade, num assim chamado estado de natureza, no qual ele só teria assim chamadas necessidades naturais simples e usaria para sua satisfação apenas meios tais como uma natureza contingente que forneceria imediatamente, é uma opinião inverídica, porque a necessidade natural enquanto tal e sua satisfação imediata seria apenas o estado da espiritualidade imersa na natureza e, com isto, da rudeza e iliberalidade, consistindo a liberdade tão somente na reflexão do espiritual em si, sua distinção em relação à natureza e seu reflexo nessa. Na concepção de Hegel, como na de tantos outros racionalistas, a determinação do arbítrio a partir do impulso natural constitui servidão espiritual, encontrando-se liberdade ou vontade livre tão somente onde o espírito já emergiu da natureza. A superação da determinação imediata pela necessidade natural, implicada em sua socialização progressiva no processo civilizatório, deve por isso ser vista como uma libertação inicial do sujeito. E Hegel acrescenta, sem ainda considerar o momento da libertação que se encontra no trabalho,
do que se tratará adiante, a saber, logo em seguida. Acontece que a multiplicação das necessidades e sua progressiva socialização ocorre num processo desde logo delimitado pela propriedade privada, confrontando-se uma carência em ampliação infinita com a dureza de um mundo que de fora a fora já tem dono. Cito: a tendência do Estado social à multiplicação e especificação indefinida das necessidades, meios e gozos, que, tal como a diferença entre necessidades naturais e culturais não tem limites, o luxo, constitui igualmente um aumento infinito da dependência e da carência, a qual agora tende-se a ver com uma matéria que opõe resistência infinita, a saber, com meios externos que têm a característica particular de serem propriedade da vontade livre. Vontade livre, aliás, que não só estará disposta a defender com unhas e dentes seu direito de propriedade, mas se disporá a financiar um aparato repressor capaz de vigiar e punir o mínimo atentado à propriedade com o rigor da lei estabelecida pelos proprietários. Ao infeliz despossuído só resta, pois, o caminho do trabalho, no qual será de certo libertado do resto de veleidade natural que ainda possa porventura ter. Pois no modo como o homem moderno produz o meio para a satisfação de suas necessidades, quer dizer, no modo do seu trabalho, encontra-se um momento decisivo da perda definitiva da independência. Em geral, o trabalho nada mais é do que aquela atividade do homem por meio da qual ele obtém os meios com que satisfaz suas necessidades. Cito Hegel: a mediação, que consiste em preparar e adquirir para as necessidades particularizadas os meios igualmente particularizados, é o trabalho, o qual especifica em vista destes múltiplos fins, através dos processos mais diversificados, o material imediatamente fornecido pela natureza. Este dar forma confere, então, ao meio o valor e sua finalidade, de modo que o homem se relaciona em seu consumo sobretudo com produções humanas, consumindo tais esforços. Nesse sentido, pode ser dito que o homem é o único animal que trabalha, ou seja, modifica o material fornecido pela natureza de acordo com suas necessidades igualmente modificadas. Os demais animais se limitam a satisfazer suas necessidades, fixas ao longo de milhões de anos, com o que a natureza lhes oferece, enquanto o homem, com o tempo, tende mesmo a se satisfazer exclusivamente com produtos da atividade humana, ou seja, do trabalho. Num estágio primitivo da produção dos meios de satisfação de suas necessidades, os homens não se tornam inteiramente dependentes dos outros para essa satisfação, pois cada qual aprende concretamente a obter por si só os meios necessários, mesmo que apenas diretamente da natureza, ainda não loteada em propriedades particulares. É claro que nesse estágio de pouca especialização, não é possível produzir os meios necessários para satisfazer necessidades mais refinadas e diversificadas como as que dominam a sociedade moderna. Assim, a própria multiplicação e diversificação das necessidades, junto com a diversificação dos meios de sua satisfação, induzem um processo de especialização na produção e provocam uma crescente divisão social do trabalho. Este processo acarreta, finalmente, uma abstração dos elementos implicados, que força o trabalhador singular ou o trabalho subjetivo a se submeter incondicionalmente ao universal que se impõe na esfera do trabalho assim especializado. O universal e objetivo no trabalho se encontra, entretanto, na abstração causada pela especificação dos meios e das necessidades, que com isto igualmente especifica a produção e provoca a divisão dos trabalhos. A especificação da esfera da produção implica a especialização do trabalho individual, tendo a maior divisão social do trabalho como resultado um aumento tanto na quantidade de produtos obtidos no processo de trabalho, quanto na qualificação técnica requerida do trabalhador para ter acesso ao mundo do trabalho. Cito: o trabalho do indivíduo se torna mais simples pela divisão, tornando-se através disso maiores a habilidade em seu trabalho abstrato, bem como a quantidade de suas produções.
Se no cômputo social global o aumento da quantidade de bens produzidos será o fator determinante na sociedade moderna, para o trabalhador, quer dizer, para as pessoas de carne e osso, as consequências mais decisivas desse processo de abstração na esfera da produção dos meios de satisfação das necessidades são a dependência generalizada dos outros para a satisfação da própria necessidade e a necessidade de se submeter a um processo de formação disciplinadora de sua singularidade, tendo em vista alcançar os padrões de qualificação universalmente exigidos no mundo do trabalho. A especialização do trabalho implica para o trabalhador a abstração tanto de sua capacidade de produzir, quanto dos bens produzidos em relação às suas necessidades concretas, que já não podem ser satisfeitas com o produto desse seu trabalho, mas somente pelo produto do trabalho de outros igualmente especializados. Cito Hegel. Ao mesmo tempo, esta abstração da habilidade e do meio completa a dependência e a inter-relação dos homens para a satisfação das demais necessidades, tornando-as uma necessidade total. Uma vez tornado dependente do produto do trabalho dos outros para a satisfação de suas próprias necessidades, o trabalhador precisa disciplinar sua atividade produtora de maneira tal que satisfaça os critérios qualitativos e quantitativos universalmente vigentes em determinado momento na esfera das trocas que realizam a permuta das produções recíprocas. Isso torna inquestionavelmente necessário um processo de formação prática pelo qual o trabalhador aprende a produzir de forma adequada, quer dizer, de modo a atender às exigências universalmente postas no mundo das trocas. Cito: a formação prática pelo trabalho consiste na necessidade que se reproduz e no hábito da ocupação em geral, ademais na limitação de seu fazer, em parte de acordo com a natureza do material, em parte, entretanto, e sobretudo, de acordo com o arbítrio de outros e, finalmente, num hábito que se adquire por meio desse disciplinamento de atividade objetiva e de habilidades universalmente válidas. Em formações sociais mais primitivas, de certo trabalho menos qualificado ainda chega a um produto que serve para satisfazer as necessidades. Na sociedade moderna, estando o trabalho inteiramente enredado num sistema de interdependência generalizada, o produto de um trabalho que não atinge a habilidade universalmente requerida se torna inútil. Primeiro porque, tratando-se sempre de trabalho especializado, o trabalhador não pode satisfazer suas necessidades com o produto do próprio trabalho. Depois porque, não atingindo o trabalho os padrões vigentes, o produto não pode ser trocado pelo produto do trabalho de outros. À primeira vista, disciplinamento, submissão incondicional às condições impostas pela esfera das trocas e uma dependência dos outros que se tornou uma necessidade total parece bem algo negativo e que prenunciaria uma crítica social. Em suas aulas, Hegel chega a reforçar este aspecto negativo da moderna visão do trabalho, como se encontra, por exemplo, nos apontamentos de Romayer, que acompanhou as lições sobre filosofia do direito do semestre de inverno de 1818 para 19. Cito: exemplo da fabricação de agulhas. Quanto maior a divisão do trabalho, tanto mais destituído de espírito, tanto mais mecânico ele se torna, tanto mais ele degrada o homem e o torna dependente desse lado unidimensional do trabalho. O caráter mecânico do trabalho no mundo dominado por uma divisão crescente do trabalho é apontado também no texto de 1821, no qual Hegel acrescenta, entretanto, uma fantasia sua, derivada antes dos limites da compreensão dos processos econômicos reais em curso, do que uma intuição original. Cito: a abstração do produzir torna, ademais, o trabalhar cada vez mais mecânico, capacitando com isso, por fim, o homem a se retirar disso e a deixar entrar em seu lugar a máquina. Ao longo de toda sua exposição do sistema da interdependência econômica generalizada, Hegel parece ter em mente um estado de coisas em que produtores livres contribuem com seu trabalho para a formação de um fundo de bens, um patrimônio comum a que cada um teria acesso na medida em que se dispõe a trabalhar segundo o padrão vigente. Cito:
Essa necessidade, que se encontra no entrelaçamento generalizado da dependência de todos, é então para cada um o patrimônio permanente universal, que contém para ele a possibilidade de dele participar por sua formação e habilidade, a fim de estar assegurado em sua subsistência. Assim como este ganho obtido por seu trabalho mantém e aumenta o patrimônio universal. Do ponto de vista da história econômica, essa representação não corresponde sequer ao estágio da manufatura, em que se encontra particularmente o tipo de divisão do trabalho ilustrado no famoso exemplo da fabricação de agulhas tirado de Smith. Apesar de se ater no essencial de sua teoria econômica ao estado de coisas encontrado na manufatura, Smith reconhece nele a contraposição de capital e trabalho, o que implica que o acesso do produtor, quer dizer, do trabalhador em sentido restrito, ao conjunto dos bens produzidos, depende não só de suas habilidades, mas do arbítrio de seu empregador, ou seja, do detentor do capital em sentido econômico estrito. Em Hegel, essa circunstância se expressa vagamente ao tratar da particularização da participação, ou seja, da apropriação particular do que cabe a cada um. Cito, mas a possibilidade da participação no patrimônio universal, o patrimônio particular, é condicionada, em parte por um fundo próprio, capital, em parte pela habilidade, a qual, por sua vez, é condicionada por aquele, e então ainda pelas circunstâncias contingentes, cuja multiplicidade produz a diversidade no desenvolvimento das disposições naturais, físicas e mentais, já por si desiguais. Tomadas as coisas assim, num sistema de interdependência constituído por produtores livres e com igual direito à particularidade, não teriam de certo razão os russonianos em seu protesto contra a desigualdade social, pois uma análise histórica de sua origem num processo de que todos podem igualmente participar, mostra que de direitos inicialmente iguais se chega, sim, a uma desigualdade muito maior do que a já existente nas disposições naturais dos homens. Não ver a justiça desse processo seria coisa de um entendimento vazio e abstracionista, não de uma razão que se efetiva e se reconhece na objetividade concreta das particularizações históricas. Um passo decisivo na direção do reconhecimento da racionalidade da economia moderna foi dado justamente pelo novíssimo pensamento liberal, cito Mondeville, Hume, Ferguson, Smith, ao mostrar como da perseguição dos interesses mais particulares resultam benefícios comuns, podendo os indivíduos, nesta formação social moderna, ser liberados para o egoísmo de sua privacidade, que já não constitui uma ameaça para o todo social, mas antes contribui para seu engrandecimento. Cito Hegel, nesta dependência e reciprocidade do trabalho e da satisfação das necessidades, o egoísmo subjetivo se transmuta na contribuição para a satisfação das necessidades de todos os outros, na mediação do particular pelo universal como movimento dialético, de tal modo que cada qual, ao adquirir para si, produzir e gozar, justo com isto produz e adquire para o gozo dos demais. Os liberais do futuro sempre de novo voltarão a enfatizar esta transfiguração do vício em virtude, ou do egoísmo, não de certo em altruísmo, mas em ganho para todos. Descobriu-se naquela altura que, na moderna sociedade burguesa, o indivíduo egoísta acaba fazendo dupla com uma universalidade social que o engloba e totaliza mesmo contra suas intenções imediatas. Cito Hegel. A pessoa concreta, que é para si fim particular, como um todo de necessidades e uma mistura de necessidade natural e arbítrio, é um dos princípios da sociedade burguesa. Mas a pessoa particular, como essencialmente em relação a outra determinidade semelhante, de modo que cada uma se faz valer e se satisfaz através da outra e ao mesmo tempo simplesmente só enquanto mediada pela forma da universalidade, é o outro princípio. Como visto, o interesse de Hegel por esses temas econômicos não está na delimitação de uma nova ciência econômica, mas precisamente na necessária mediação de necessidades singulares por um universal,
mediação que remotamente significa ainda um aparecimento da razão lá onde parece dominar o extremo oposto, quer dizer, a irracionalidade dos desejos e caprichos, dos egoísmos e particularismos, da exploração de todos por todos. A lição aprendida com os liberais diz que o egoísmo, longe de levar a uma pulverização total da sociedade e a luta de todos contra todos, fornece, na verdade, a energia que move uma sociedade dinâmica como a moderna, refluindo continuamente ao enredo social que, em última instância, sempre o condiciona. Cito: o fim egoísta, destarte condicionado pela universalidade, funda em sua efetivação um sistema de dependência generalizada, de forma que a subsistência e o bem-estar do indivíduo e seu ser aí jurídico estão entrelaçados com a subsistência, bem-estar e direito de todos, fundando-se nisto e sendo efetivos e assegurados apenas nesta conexão. Pode-se inicialmente considerar este sistema como o estado externo, estado da necessidade e do entendimento. Na unidade sistemática que se constitui pela confluência dos interesses particulares, se trata de um estado da necessidade e não da liberdade, porque em relação a ela o indivíduo se vê desde logo forçado a se submeter a um processo de formação que o eleve até a universalidade vigente. Cito: essa unidade não é a identidade ética, e com isso tampouco é como liberdade, mas como necessidade de que o particular se eleve até a forma da universalidade, busque e tenha nessa forma sua subsistência. Como pessoa privada, burguês desse estado de necessidade, o indivíduo persegue naturalmente seu próprio interesse. Na sociedade moderna, entretanto, que se constitui e afirma como sistema de interdependência econômica generalizado, o fim egoísta perseguido pelo indivíduo só pode ser alcançado mediante a universalidade das relações socioeconômicas vigentes em cada estágio do desenvolvimento. Na perspectiva egoísta do indivíduo, esta universalidade constitui apenas o meio para alcançar seu fim particular, o meio de que ele só pode apropriar-se por sua própria formação, pela qual eleva sua singularidade até a universalidade requerida. É pela formação ou, em termos mais contemporâneos, pela qualificação ao trabalho socialmente mediado, que os indivíduos da moderna sociedade burguesa, diz Hegel, determinam seu saber, querer e fazer de maneira universal, transformando-se em um elo da corrente dessa concatenação. Ao se transformarem assim em elo de uma cadeia maior, os indivíduos ficam sujeitados, entretanto, à dinâmica dessa ordem superior, caracterizada por Hegel como o interesse da ideia, que se efetiva no processo simultâneo de elevação do indivíduo, sujeito, ao universal, substância, e de realização do substancial por meio desse mesmo processo de elevação ou formação dos indivíduos. Cito Hegel: a formação é, assim, em sua determinação absoluta, a libertação e o trabalho da libertação superior, a saber, o ponto de passagem absoluta para a substancialidade subjetiva infinita da eticidade, já não da imediata natural, mas da espiritual, igualmente elevada à figura da universalidade. O que à primeira vista aparece como repressão do impulso natural nos indivíduos é, na perspectiva da ideia ética a se realizar, a verdadeira libertação dos indivíduos em relação à sua natureza animal imediata. No processo de formação, é o indivíduo que realiza o trabalho de libertação, pelo qual abdica progressivamente da satisfação imediata de seu desejo e se eleva à condição de só se satisfazer mediante a satisfação dos demais. Se a socialização das necessidades e sua satisfação já foi caracterizada como uma libertação do indivíduo em prol da ideia do todo social, muito mais o merece este processo de formação que vai desgastando as rebarbas da singularidade até deixar por fim apenas um sujeito plenamente ajustado às demandas da dinâmica social universal. Cito Hegel: esta libertação é no sujeito o árduo trabalho contra a mera subjetividade do comportamento, contra a imediatidade do desejo,
bem como contra a vaidade subjetiva do sentimento e o arbítrio do capricho. A formação para o trabalho cumpre assim no sistema hegeliano a função da mediação necessária entre os extremos da forma universal da razão e da matéria singular de uma natureza bruta, que já Schiller havia buscado para que se pudesse finalmente superar o estado da necessidade e fazer a transição para o estado racional. De acordo com Hegel, a supressão sublimadora dos impulsos naturais canalizará as energias dos indivíduos para a consecução de fins universais sem que eles sequer se deem conta disso. Uma vez que já não podem satisfazer suas necessidades mais íntimas ou atender a seus interesses mais particulares sem passar pela mediação universal do sistema da interdependência, estarão sempre a serviço do interesse universal, por mais egoístas que sejam seus propósitos. Como nesta ordem de coisas o interesse universal não é livremente escolhido pelos indivíduos, que antes se aferram a seu interesse egoísta, também Hegel considera que o universal assim imposto constitui um estado de necessidade. A transição para o estado de liberdade, quer dizer, para a livre escolha do interesse universal de um povo, será agora, entretanto, uma questão de simples tomada de consciência, pois a superação efetiva da naturalidade imediata ou a libertação em relação ao impulso natural já ocorreu, tratando-se apenas ainda de reconhecê-la na esfera da autoconsciência ou do indivíduo, que assim se reconciliará com seu tempo e seu estado, vendo neles efetivada a liberdade que desde sempre constituiu sua natureza espiritual. Antes de passar para o encômio do patriotismo reencontrado, entretanto, os princípios da filosofia de direito tratam ainda de um aspecto potencialmente perturbador da nova consciência adquirida, senão mesmo da nova ordem estabelecida. Acontece que no moderno sistema de interdependência generalizada, o acesso do indivíduo aos produtos para satisfazer suas necessidades depende de sua capacidade de oferecer algo em troca, cuja disponibilidade não é necessariamente o caso, constituindo antes mera possibilidade. No sistema das necessidades, a subsistência e o bem-estar de cada um é uma possibilidade, cuja efetividade é condicionada por seu arbítrio e particularidade natural, tanto quanto pelo sistema objetivo das necessidades. Ou seja, dependendo de circunstâncias subjetivas ou objetivas, o indivíduo pode não ser capaz de se inserir no sistema das necessidades de maneira a ter garantida sua subsistência. Ora, o progresso do mundo moderno em relação ao mundo antigo consiste precisamente em reconhecer o direito do indivíduo tanto à sua personalidade e propriedade, direito que lhe é garantido contra a violação dos outros na esfera da administração da justiça, quanto à subsistência e ao bem-estar próprios, um direito que não é da competência dessa esfera. Ainda assim vale, diz Hegel, que a segurança da subsistência e do bem-estar do indivíduo, que o bem-estar particular seja tratado como direito e efetivado. Para os indivíduos que entram num ramo determinado de negócios em virtude de sua qualificação técnica para esse ramo específico, Hegel propõe sua organização em corporação representativa e particularmente totalizadora desse ramo. Além de ter o direito de cuidar livremente de seus assuntos internos e de avaliar a qualificação dos indivíduos para atuar naquele ramo, restringindo sua admissão a um número compatível com a necessidade social, a corporação teria a competência de, sob a fiscalização do poder público, arcar por seus integrantes com cuidado frente às contingências particulares, bem como com a formação para a capacidade de a ela pertencer, e, em geral, intervir por eles como uma segunda família. Contingências desse tipo seriam, por exemplo, acidentes ou doenças incapacitantes, temporário ou definitivamente. Contra esse tipo de contingência, a participação numa corporação de ofício constituiria uma proteção. Aqui, a presença do Estado poderia limitar-se à sua função de poder público fiscalizador, deixando por conta da própria corporação a administração privada de seus interesses.
Mas tal segurança corporativa fica limitada àqueles que preenchem a condição prévia de sua qualificação técnica para atuar em certo ofício. Ela não se destina à massa daqueles indivíduos que, igualmente por contingências diversas, não satisfazem essa condição, encontrando-se no rol daqueles que são designados por populace, a massa de pobres e miseráveis que constitui um problema específico dentro da sociedade moderna, o problema dos igualmente despossuídos e desqualificados. O cuidado dessa população constitui uma das funções da polícia ou do Estado externo em sua relação com as contingências ameaçadoras da unidade social. Nessa função, o Estado aparece envolvido na solução de um velho problema de liberais bem-intencionados, a saber, como oferecer cobertura assistencial aos realmente desafortunados, sem com isso promover o parasitismo social. Como bom liberal, Hegel pondera que, se o Estado disponibilizasse diretamente os meios necessários para manter a massa ameaçada de perecer na miséria, então a subsistência dos necessitados seria assegurada sem ser mediada pelo trabalho, o que seria contra o princípio da sociedade burguesa e o sentimento que os seus indivíduos têm de sua autossubsistência e honra. Este último sentimento, aliás, não recomendo que a assistência aos pobres seja inteiramente deixada por conta da benemerência moral dos ricos, pois esmolas e coisas do gênero têm um lado humilhante para quem as recebe. E na eticidade moderna, o mais infeliz dos despossuídos ainda é pessoa de pleno direito. Para evitar a total exposição dos miseráveis à benevolência dos possuidores, a caridade privada, diz Hegel, será complementada por asilos e hospitais públicos, tornando no limite supérflua a intervenção arbitrária de almas caridosas que outrora se arrogavam o privilégio de cuidar dos desvalidos. Diz Hegel, o Estado público, ao contrário, será considerado tanto mais perfeito quanto menos restar a fazer ao indivíduo por si e segundo sua opinião particular, em comparação com o que está organizado de modo universal. Esta organização universal do cuidado dos pobres fica a cargo do poder público da polícia, que se encarrega dos pobres de maneira mais abrangente. Cito, o poder universal toma o lugar da família perante os pobres, tanto em vista de sua carência imediata, quanto de sua mentalidade avessa ao trabalho, malícia e outros vícios que nascem de tal situação e do sentimento de sua injustiça. Como complemento necessário da sociedade burguesa, é compreensível que a polícia não se limite, em sua função de cuidar dos pobres, a suprir suas carências, mas tenha de tratar de reconduzi-los à esfera do trabalho, única em que um indivíduo pode merecer sua subsistência de forma condizente com a nova ordem burguesa. Nessa sua função, aliás, a polícia terá muito o que fazer, como se começa a entender nas análises da nova sociabilidade comercial, mercantil ou burguesa, que vão tomando corpo ao longo do século XVIII. Para suas considerações sobre as consequências sociais e políticas diretas da economia mercantil, Hegel pode ter tomado como fonte tanto Stewart quanto Ferguson Smith, autores que leu em momentos diferentes de sua trajetória intelectual. Nesses autores se encontram as primeiras reflexões sobre a circunstância de que, deixada por conta própria, a sociedade mercantil produz um crescimento descontrolado tanto da população e da riqueza, quanto da miséria das massas trabalhadoras. Em maior ou menor grau, todos defendem um controle ou intervenção do Estado para atenuar os efeitos perversos de um crescimento descontrolado. Hegel sintetiza o resultado de debates de décadas num único parágrafo. Cito: quando a sociedade burguesa está em estado de atividade irrefreada, ela se encontra em si mesma num crescente aumento de população e indústria. Pela universalização da interconexão dos homens por suas necessidades e modos de preparar e produzir os meios para essas, aumenta, por um lado, o acúmulo das riquezas, pois dessa dúplice universalidade é obtido maior ganho, bem como, por outro lado, o isolamento e a estreiteza do trabalho particular,
e com isto a dependência e a miséria da classe presa a esse trabalho, ao que se liga a incapacidade de sentir e gozar as demais faculdades e particularmente as vantagens espirituais da sociedade burguesa. Começando pelo último aspecto, a dinâmica econômica da sociedade burguesa tende a estreitar o horizonte de experiência da classe trabalhadora, e isso tanto mais quanto maior for a mecanização do processo de produção. Assim como seus precursores liberais, também Hegel se pergunta o que poderia ser feito para fazer frente a essa degradação do humano em parcela tão significativa da população, sem chegar, entretanto, a respostas satisfatórias. As notícias que vêm da Inglaterra e da Escócia indicam antes o que não seria de se fazer, uma vez que, abandonando os desvalidos à própria sorte, só se logrou espalhar a mendicância pública. Até o consolo na religião, que os pobres de épocas anteriores podiam obter nas igrejas, já não lhes é fornecido por igrejas cada vez mais elitizadas e comprometidas com as classes proprietárias. Certo é que a dinâmica econômica da nova sociedade lança permanentemente uma massa de seus membros para baixo da linha do que seria o mínimo socialmente aceitável em certo momento do desenvolvimento da sociedade, um processo que Hegel registra sem ter ainda para ele uma explicação efetiva. Diz ele, a descida de uma grande massa abaixo do nível de um certo modo de subsistência que se regula por si mesmo como necessário ao membro da sociedade, e com isto até a perda do sentimento do direito, da justiça e da honra de subsistir por meio da própria atividade de trabalho, induz a formação da população, a qual, por seu turno, acarreta ao mesmo tempo a maior facilidade de concentrar em poucas mãos riquezas descomunais. Mas não é só a formação dessa população que constitui um desafio permanente para a polícia do poder público. O próprio crescimento da população e da indústria defronta o poder público com problemas a que tem de dar uma resposta. Assim, a própria dinâmica de uma determinada sociedade industrial a leva a produzir além de sua capacidade interna de consumir, forçando-a a se projetar para lá de suas fronteiras nacionais, para buscar consumidores fora dela, mesma em outros povos, que em relação a ela estão atrasados no concernente aos meios de que ela tem um excedente, ou em geral no concernente à engenhosidade, etc. Na exposição de Hegel, que descreve o processo como uma expansão necessária de uma determinada sociedade burguesa para lá de suas fronteiras, a aparição do Estado nesse processo fica subentendida pela rubrica geral de polícia. Nas análises de seus mentores escoceses, entretanto, está bem explícito que se trata de uma das funções do Estado moderno garantir a conquista de novos mercados para escoar os excedentes de produção. Historicamente, é bom lembrar, a Inglaterra se encontra não só em plena Revolução Industrial, mas também em franca expansão imperialista. Alguns parágrafos antes, aliás, Hegel deixa mais aparente a presença do poder público ao apontar para a necessidade de uma adequada política econômica do Estado para enfrentar desafios que se gestam e se impõem muito além das fronteiras nacionais, demandando uma compreensão geral que escapa aos indivíduos empenhados em tocar seus negócios particulares. Diz Hegel, mas sobretudo a dependência de grandes ramos da indústria em relação às circunstâncias externas e combinações remotas, que os indivíduos dependentes de e ligados àquelas esferas mercantis não conseguem compreender em sua conexão, torna necessária uma providência e uma direção universais. Trata-se aqui também de uma função daquela providência policial que cuida, enquanto direção superior, dos interesses que levam para lá da sociedade, ou seja, de uma competência do poder público ou do Estado enquanto polícia, pela qual se dá resposta a um desafio crescente da modernidade, que consiste em que cada vez mais o comércio ganha seu significado histórico mundial e todas as grandes nações diligentes se lançam ao mar. Ainda não é a hora da Alemanha de encarar efetivamente esse desafio,
mas Hegel acompanha ansioso as notícias que vêm do Império Britânico, incorporando o quanto pode das análises que a nova economia política faz desse desenvolvimento da economia mundial. Nesse contexto de globalização se encontra também uma solução para o problema do excedente populacional que a dinâmica da sociedade burguesa acarreta com sua tendência a aumentar o contingente populacional, a saber, a colonização, que não só permite aliviar a pressão demográfica interna, mas ainda tem o feliz efeito de criar novos mercados. Diz Hegel, essa conexão ampliada fornece também o meio da colonização, a qual, esporádica ou sistematicamente, a sociedade burguesa desenvolvida é levada, e pela qual ela consegue, em parte, para uma parcela de sua população, o retorno ao princípio familiar em novas terras, em parte para si mesmo uma nova demanda e campo para sua laboriosidade. A recomendação de Hegel para o estadista é a de que não se criem empecilhos a essa imigração, visto que a longo prazo ela traz benefícios para a metrópole. Uma política ativa de colonização é associada com os estados antigos, não sendo necessária no contexto da modernidade, onde ela se produz espontaneamente a partir da própria sociedade burguesa hiperativa. O leque de tarefas que competem à polícia varia, portanto, de acordo com os riscos e inseguranças que se vão criando na e para a sociedade burguesa, devendo ser permanentemente ajustada sua funcionalidade segundo as múltiplas e mutáveis particularidades e contingências dessa sociedade. Como parte do poder governamental, entretanto, o poder policial executa decisões que, em última instância, cabem ao poder central ou principesco, que assim aparece efetivamente na relação com as particularidades da sociedade burguesa, fazendo valer o interesse universal. Toda essa funcionalidade, tanto jurídica quanto policial, fica limitada ao poder interno do Estado em relação à sociedade em geral, podendo inclusive ser pensado como meio para os fins dessa sociedade. Como individualidade efetivamente soberana, entretanto, o Estado se constitui em sua relação com outros Estados, comparecendo no palco da história mundial como Estado efetivamente em si e para si.